Meu aluno, vamos continuar então a fazer exercícios sobre relações e sobre ordens. Não vou ver a teoria, mas suponho que você tenha visto e vamos fazer exercícios. Tenha à mão um impresso com esses diagramas, que isso vai lhe ajudar. Ou talvez você já tenha memorizado. Então vamos fazer mais um exercício. Fizemos já um, vamos fazer mais outro. Então vamos fazer este. A relação de um conjunto está contido em outro conjunto, que é este símbolo aqui. E queremos aplicar ao conjunto das partes, isto é, ao conjunto dos conjuntos dos naturais. Então eu quero que você faça uma pausa e tente responder esse questionário por si mesmo, olhando aquele diagrama inicial. Pronto? Então vejamos. A pergunta é se a relação é reflexiva. A resposta é sim. Por quê? Porque há um autolaço. Qualquer conjunto, ele é subconjunto dele mesmo. Estou falando o subconjunto da maneira ampla, não é da maneira estrita. É da maneira, é um subconjunto ou é igual. Segunda pergunta, a propriedade é transitiva? Resposta sim. Se você fizer o diagrama, você vai ver que se A é subconjunto de B e B é subconjunto de C, então forçosamente isso implica que A é subconjunto de C. A relação é simétrica? Não. Ela não é simétrica. Porque eu tenho, por exemplo, que o subconjunto constituído somente de um não é, aliás, é subconjunto de o conjunto constituído de 1 e 2. Mas a recíproca não é verdade. Não é verdade que esse conjunto daqui, 1 e 2, seja subconjunto de 1. Então a propriedade não é simétrica. Por isso, ela não é uma relação de equivalência. Para ser uma relação de equivalência, você tem que ter sim nessas 3 linhas daqui. E não tem, você tem um não. Ela é irreflexiva. Para ela ser irreflexiva, ela não pode ter nenhum autolaço. Mas ela tem autolaço. Por exemplo, o conjunto constituído somente do natural 1, ele é subconjunto dele mesmo, que é uma seta desse conjunto para ele mesmo. Então, a relação não é irreflexiva. Ela é assimétrica? Resposta: não. Por quê? Porque há ocasiões que você tem arco em 2 direções. O fato de haver um laço de 1 para 1, um alto laço, significa que isso ocorre. Você tem, você tanto considerando 1 como a origem da seta e 1 como o destino da seta, esse segundo 1, você tem uma seta.
E se considerar na ordem contrária, claro, evidente, você também tem uma seta. Aliás, sempre que pelo menos um elemento tiver um alto laço, aquela relação não é assimétrica. E eu pergunto, qual é a coisa que falta agora? É antissimétrica? Sim. Por quê? Porque se A for subconjunto de B e B for subconjunto de A, isso implica que forçosamente A igual a B. Tem uma analogia com a relação menor ou igual dos naturais. Se 1 é menor ou igual a 1 e vice-versa, então é porque 1 igual a 1. Né? E pergunto, é uma ordem parcial ampla? A resposta é sim, porque para ser ordem parcial ampla precisa ser reflexiva e precisa ser antissimétrica e e precisa ser transitiva e Então é uma ordem parcial ampla, que é denotado assim, é um sinal de menor ou igual um pouco encurvado. Agora, ela é linear, ela é total ou linear? A resposta é não. Porque você não pode comparar o subconjunto que só tem o elemento 1 e o subconjunto que só tem o elemento 2. Você nem pode dizer que o primeiro contém um segundo, nem o segundo contém um primeiro. Então, apesar de ser uma ordem parcial ampla, não forma uma ordem total. Você pode dizer que alguns subconjuntos são contidos no outro, mas nem sempre. Há alguns conjuntos que você não pode responder quem contém quem. Agora, é uma ordem parcial estrita? A resposta é não. Porque uma das necessidades para ser ordem parcial estrita é que a relação seja irreflexiva, e ela não é. E então essa questão aqui fica sem sentido, não se responde isso aqui, porque não pode ser uma ordem parcial estrita total se não é uma ordem parcial estrita. Muito obrigado e continuaremos depois. Uma observação. Não vou mais falar sobre essas 4 últimas linhas, porque são consequências diretas da observação dessas primeiras linhas daqui. O importante é fazer essas 7 linhas. Né? Se respondendo essas primeiras linhas, você tanto só vai saber se a relação de equivalência é válida ou não, e vai saber essas 4 coisas sobre ordem. Até mais, Deus lhe abençoe os estudos.